Tiago, capítulo 1, no verso de número 6. Tiago, capítulo 1, verso 5 e verso 6. Somente esses versículos. Diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre, e é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Meu Deus, te agradecemos por estar aqui nessa noite, Senhor. Te pedimos, fala conosco pelo poder da tua santa, maravilhosa, poderosa palavra. Tem compaixão, tem misericórdia das nossas almas e fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Amém. Amém, queridos. Gostaria de graças a Deus. falar esta noite com os irmãos uma palavra sobre oração. Nós vamos estar vendo alguns versículos na Bíblia que falam sobre oração. Como nós devemos orar. Como deve ser a nossa vida de oração. E qual é a característica de uma oração que Deus não vai responder de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina como Deus vai responder a nossa oração, e a Bíblia também ensina orações que Deus não vai responder, por mais que nós sacrifiquemos, retalhemos o corpo, igual os profetas de Baal fizeram, não haverá nenhuma resposta do céu. Então, nós vamos estar vendo na Bíblia algo muito importante, a oração. A oração, irmãos, ela é fundamental, pois é a nossa única maneira de falar com Deus é a oração. Amém. Deus fala conosco, através da palavra, do estudo bíblico, da profecia. Deus pode falar através de sonhos. Deus pode usar algumas circunstâncias da nossa vida para falar conosco. Deus tem inúmeras formas de falar. Até mesmo com Balaão, Deus usou uma jumenta. Então, ele tem várias formas de se comunicar com o homem. Mas a única forma de um homem se comunicar com Deus é através da oração. O puritano Matt Henry, ele disse o seguinte, que a Bíblia é a carta que Deus enviou para o mundo. E a oração é a carta que o homem envia para Deus. Então, a oração é a nossa comunicação direta com Deus. John Wesley disse que a oração move os braços daquele que move o mundo. A oração, ela move os braços daquele que move o mundo. A oração, ela é de fundamental importância. Vemos até mesmo no ministério de Jesus. Meu Deus. Jesus, ele dava prioridade para a oração. Ele pregava de dia, de tarde, ao anoitecer, mas há muitas madrugadas ele passava em oração, noite no monte, jejuns. A Bíblia diz que às vezes ele se levantava mais cedo e se retirava para lugares solitários para orar. De madrugada ele se levantava mais cedo e orava. A oração, ela é de fundamental importância, porque através dela temos comunhão com Deus, temos comunhão com o Pai Celestial. A oração. Como devemos orar? Primeiramente, nós devemos orar ao Pai. João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16, verso 23, diz assim. João, capítulo 16, verso 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Então, Jesus aqui está ensinando a orar. Ele diz que a nossa oração deve ser ao Pai, deve ser direcionada ao Pai de Jesus Cristo. Nós então vamos orar ao Pai Celestial. E é importante isso por quê? Porque essa oração somente cristãos podem fazer, orar ao Pai. Porque nós
aprendemos aqui já várias vezes, quando pregamos a palavra de Deus, que através de Jesus nós somos adotados da família de Deus. E Deus não passa a ser somente o nosso Deus, o nosso Senhor, mas Ele passa a ser o nosso Pai. E nós passamos a fazer parte da família de Deus, porque somos comprados e adotados com o sangue de Jesus e fazemos parte de ser filhos de Deus. Então, para que possamos orar ao Pai, devemos primeiramente ser filhos de Deus, nascer de novo, orar ao Pai. Então, aqui é muito importante, porque quantas pessoas oram a tantas coisas, pedem a tantas coisas, pedem ao pastor, aos santos, aos guias, aos orixás, às entidades, pedem até mesmo ao próprio diabo, fazendo pactos com o diabo. Pessoas pedem para tantos tipos de deuses, imagens, santos e tantas coisas que o homem cria a cada era, a cada geração. Mas a nossa oração, para ser bem sucedida, para ser respondida, a oração correta é a oração ao Pai, somente a Ele e a mais ninguém. Nem mesmo a anjos nós devemos orar. Esse negócio de oração para o anjo da guarda, isso não existe na Bíblia. Você não vai encontrar Jesus orando para o anjo da guarda, Paulo orando para o anjo da guarda, Daniel orando para o anjo da guarda. Você vai encontrar Daniel orando para o Pai Celestial, para o Deus Todo-Poderoso, vai encontrar Paulo orando para o Pai, vai encontrar Jesus se comunicando com o Pai. Então, a oração deve ser ao Pai, e não a outra criatura. Por quê? Porque somente o Pai é onipotente, onipresente e onisciente. Somente Deus é todo-poderoso, está em todos os lugares e conhece todas as coisas. Então, somente Ele é apto para responder nossas orações. Então, quantas pessoas fazem sacrifícios, novenas, rezam terços, rezas decoradas, tudo a tantos deuses, a tantas imagens, a tantos senhores e senhoras, a qual o mundo adora. Mas a oração bíblica deve ser ao Pai. E para orar ao Pai, eu não preciso pedir em nome de ninguém. Eu vou orar ao Pai e vou pedir em nome do Papa, em nome de Pedro, em nome de João, em nome de Maria, em nome de José, em nome de pastor. Não. A oração, o segundo passo da oração que deve ser ao Pai, somente no nome nós devemos pedir. No nome de Jesus. É isso que nós vamos ver agora, o segundo passo para a nossa oração. Ser bíblica e ser respondida. É orar em nome de Jesus. Que está em João 14, e até mesmo no verso 16, nós vemos tudo que pedir ao Pai em meu nome. João 14, verso 12, verso 13 e verso 14. Diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então, a oração aqui, Jesus está dizendo que deve ser feita em nome dele. Ele é o mediador, ele é o advogado, ele é o intercessor, ele é aquele que vai se colocar diante de Deus ao nosso favor, para interceder por nós. Ele é o sumo sacerdote. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Então não precisamos de mediadores para chegar até Deus. Precisamos somente de Cristo para chegar até Deus. João 14, versículo 6, o que diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, a nossa oração deve ser ao Pai em nome de Jesus. Nós não precisamos consultar horóscopos ou as estrelas, até tem aquela frase que diz: o meu destino está escrito nas estrelas. Não, o nosso destino está escrito nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É Ele que dirige o destino
de todos os homens da terra. E para nós sabermos o nosso destino, para nós nos comunicarmos com Deus, não precisamos do horóscopo, consultar as estrelas, ler as mãos, jogar búzios, não precisamos rezar rezas ensinadas pelo homem. O que nós precisamos é ter fé em Deus como nosso Pai, através de Cristo, e pedir em nome de Jesus. Na nossa oração. Pedir em nome de Jesus. O nome de Jesus, ele não é com uma varinha mágica. Não é com um amuleto, uma cruz no pescoço para espantar maus espíritos, ou sal na porta, como muitos comerciantes colocam sal, colocam alho, né, para espantar inveja, olho gordo. Não, Jesus não é amuleto, não é crendice popular. Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade, é o Filho de Deus, a qual desceu à terra, se fez homem para nos salvar. E é em nome dele que devemos pedir. O que o nome dele é, propriamente dito? É a pessoa dele. Quando eu falo no seu nome, irmã Eliana, eu estou representando a sua pessoa, não estou? Quando eu falo no seu nome. Então, quando falamos em nome dele, quando nos reunimos em nome dele, ou pedimos em nome dele, estamos representando a pessoa dele. Então, uma oração que é feita em nome dele, jamais pode ser movida por orgulho, por interesse próprio, por vontade humana, carnal. Mas tudo que é feito em nome dele, seja oração, pregação, deve ser feito para a glória de Deus, baseado na palavra de Deus. Por isso ele diz: se vocês pedirem meu nome, eu farei. Se vocês me amarem, guardareis os meus mandamentos. Então, aí você descobre por que muitas pessoas pedem em nome, não é de deuses, não é de homens ou de anjos, mas pedem como a Bíblia ensina, pedem em nome de Jesus, mas não recebem absolutamente nada. Por que não recebem? Porque acham que o nome de Jesus é um amuleto mágico. E nunca foi isso que a Escritura quis ensinar. O nome de Jesus é o nome do Santo Filho de Deus. É o nome sobre todo nome. É o nome que representa a sua pessoa, a sua personalidade, o seu caráter, a sua divindade, a sua paixão na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e a sua exaltação à direita de Deus, Pai, para todos sempre. O nome de Jesus representa tudo o que ele é para nós. O nome de Jesus é a sua pessoa. Por isso a Bíblia diz: tudo que fazermos, façamos em nome de Jesus. Então não é somente a oração que deve ser em nome de Jesus. Nós devemos trabalhar em nome de Jesus. Devemos almoçar, comer, beber, dormir em nome de Jesus para a glória de Deus. Agradecendo a Deus pelo cada dia, pelo serviço, pelo pão. Então, quem acha que o nome de Jesus é um amuleto está enganado, porque o nome de Jesus, ele se refere a tudo em nossa vida. Não somente a oração, mas ao nosso trabalho, a nossa reunião na igreja às noites, deve ser reunidos em nome dele. A nossa pregação deve ser em nome dele. Então, tem pessoas que distorcem totalmente a Bíblia. Elas se reúnem em nome delas mesmas. Elas vivem na terra em nome delas mesmas. Aí quando acontece o problema, elas querem orar em nome de Jesus. E não recebem por quê? Porque não entenderam nada, o que Jesus quis ensinar acerca do seu nome. Seu nome não é um rótulo, não é um amuleto da sorte. Seu nome não é um termo de 4 folhas para dar sorte. O seu nome deve ser o motivo da nossa vida. Devemos viver não mais em nosso nome, mas devemos viver em nome de Cristo. Cristo deve viver em nós. Então, quando isso acontece, tudo que pedimos em nome dele, ele faz. Então, a oração deve ser ao Pai, e a oração deve ser no nome de Jesus. Mais uma característica da oração bíblica. Romanos capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Depois desse estudo, creio que os irmãos vão ter um entendimento maior sobre o que é oração e a importância da oração para nós. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui, isso aqui é de fundamental importância. Tanto quanto orar ao Pai, como em nome de Jesus, esse aspecto da oração é de fundamental importância. Nossa oração deve ser movida, deve ser energizada, deve ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Porque em 1 João vai dizer sobre a oração. Ele fala assim: tudo que vocês pedirem em nome dele, ele fará se for da vontade dele. E quem mais dessa terra que sabe a vontade de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus? É ele que sabe a vontade de Deus. Em 1 Coríntios, Paulo diz assim, que o Espírito do homem sabe o que está dentro do homem. Assim também o Espírito de Deus, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, em Coríntios. Porque o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Até porque a palavra aqui está falando que somos fracos. E ele nos ajuda a orar na nossa fraqueza, nas nossas tentações, nas nossas dúvidas. Ele nos ajuda a interceder. Ele intercede por nós. Ele nos ensina a orar. Porque uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar. Não somente a palavra de Deus nos dando sabedoria, mas nos ensinar a aplicar a nossa vida e nos ensinar a nos relacionar com o Pai através da oração. Por isso Jesus disse: eu vou, mas enviarei o Consolador para ensinar vocês todas as coisas que eu vos tenho dito. E para guiar vocês em toda a verdade. Então, na verdade sobre a oração, quem melhor para nos guiar do que o Espírito Santo de Deus? Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para orar. Por quê? Porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, é ele que vai nos ajudar. É ele que vai interceder por nós. Que vai nos ajudar na nossa fraqueza a orar. Mas não tem somente esse versículo. Mais um versículo eu gostaria de ler sobre esse assunto, que está em Efésios capítulo 6. Vai falar sobre a oração do Espírito também. Efésios capítulo 6, verso de número 18, diz assim, para falar sobre oração. Paulo aqui está falando sobre a batalha espiritual, e ele encerra esse texto falando da fundamental importância da oração na batalha contra o pecado, contra Satanás, contra as hostes da maldade. E ele vai dar uma dica para a igreja em Éfeso. Logo nós chegamos nela também, estamos estudando sobre isso. Efésios 6, 18, ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui, note que ele fala: vocês devem orar em todo o tempo. Tessalonicenses também diz: orar sem cessar. E essa oração deve ser com toda a oração, com todas as armas que a Bíblia nos ensina sobre oração e sobre petições, súplicas. Ou seja, não é determinar, não é exigir, mas é suplicar, é se humilhar diante de Deus, diante do Todo-Poderoso. E deve ser feito no Espírito, tá? Letra maiúscula, no Espírito, ou seja, orar no Espírito de Deus. Até porque Romanos capítulo 8 diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, somente aqueles que são guiados no Espírito. Então, tudo deve ser feito em Espírito no nome de Jesus. O verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em Espírito e em verdade. Paulo, quando pregava, não pregava na carne, mas ele pregava em demonstração do Espírito e do poder. Então, tudo que nós fazemos não deve ser pela força da carne, mas deve ser pela força e pela atuação do Espírito de Deus. O profeta Zacarias, ele disse o seguinte: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então devemos orar com toda oração e com toda súplica, se humilhando no Espírito de Deus.
Lá em Crônicas, diz uma palavra muito interessante, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu, Senhor Deus, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui nós vemos algumas condições fundamentais para que a oração seja respondida. Primeiramente, se humilhar. Não é querer exigir de Deus, não é querer mandar em Deus, não é querer se vangloriar, se orgulhar diante de Deus, mas é se humilhar. Uma coisa que o fariseu não fazia. Pois a Bíblia diz em Lucas 17 que o fariseu chegou para orar e bateu no peito e disse: eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou como os demais homens, eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo, eu faço isso. Mas a Bíblia diz que o publicano, ele se humilhou. Ele se humilhou e a Bíblia diz que ele se humilhando saiu daquele tempo justificado. E o outro que orgulhou-se, saiu humilhado. Não excedeu a justiça de Deus. Por quê? Porque orou da maneira errada. A Bíblia nos ensina a se humilhar diante de Deus. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Humilhar-vos diante da potente mão de Deus, e Ele no tempo oportuno vos exaltará. Então, a Bíblia está ensinando, devemos se humilhar, devemos orar, clamar, pedir, devemos buscar a Deus, enquanto podemos achá-lo, invocarmos enquanto Ele está perto, deixando o mal de lado do caminho mau e se convertendo ao Senhor. Porque se humilhar, muitas pessoas se humilham. Orar, muitas pessoas oram. Buscar a Deus, muitas pessoas buscam. Mas aí que está faltando a última parte: se converter dos maus caminhos. A parte mais difícil. Então, a Bíblia nos chama a conversão, o abandono do pecado, o arrependimento, mudança de comportamento para ir ao encontro de Jesus e fazer a vontade de Deus. Então, a oração, ela baseia-se nisso. Se você não ora, você não tem resposta. Sem oração, sem resposta. Por isso Jesus diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, encontrareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se lhe abre. Então deve-se buscar, deve-se clamar. Eu quero que Deus me responda, mas o profeta Jeremias diz: clama a mim, e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então muitos querem respostas, muitos querem coisas grandes de Deus, mas não querem clamar, não querem buscar, não querem se converter dos maus caminhos. Então, a palavra nos ensina a orar. E a nossa oração deve ser baseada não no nosso orgulho, não na nossa sabedoria humana, mas deve ser baseada no Espírito de Deus, na graça e na sabedoria que o Espírito de Deus nos concede para o dia a dia da nossa vida e das circunstâncias que estamos passando. Ele nos dá sabedoria para orar. Por isso, Tiago é o primeiro texto que nós lemos aqui hoje. Eu não falei nada dele, agora eu vou falar um pouquinho dele. Por isso que Tiago diz que devemos pedir com fé sabedoria para Deus, que Ele não faz acepção de pessoas para dar, mas Ele dá a todos liberalmente. Então, nossa oração deve ser para quê? Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, através do Espírito Santo, para pedirmos corretamente aquilo que agrada a Ele. Porque a receita da oração é isso. É pedirmos coisas que agradam a Deus e não a nós. Porque, infelizmente, nós sabemos que a nossa carne, por mais que a gente ache que a gente tem desejos bons, sempre o final vai ser a morte. Vai ser o egoísmo, vai ser a busca da nossa satisfação, do nosso prazer, do reconhecimento diante dos homens. Então, sempre a nossa carne vai nos levar para o caminho errado, para o caminho do pecado. Então, devemos orar baseado nisso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Essa é a essência da oração. Pedimos para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Quando Jesus ensina os apóstolos a orarem dessa forma, é porque essa é a única forma correta. Porque Ele sabe que a nossa vontade nos levará para o abismo da condenação. Outra coisa sobre oração:
Nossa oração não deve ser feita para demonstrar nossos talentos de oratória, de falar bonito, não. Porque Jesus fala, quando você for orar, não façam como os fariseus, eles se levantam no meio das praças públicas e fazem largas orações, para que as pessoas vejam o quanto eles oram bonito. Em verdade, eu digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando vocês orarem, entrem nos seus quartos, fechem a porta e busquem a Deus. E o Pai que vem em secreto vai recompensar vocês. Então a essência da oração é essa. É ter uma intimidade secreta com Deus. É claro que devemos orar na igreja, na frente de irmãos, juntos, no monte, mas devemos orar também em secreto diante de Deus. Amém? Devemos orar em todo o tempo. Perguntaram para, não sei se é para Spurgeon, o quanto ele orava por dia. Ele disse, olha, eu não sei te responder, porque eu sempre estou em espírito de oração. Eu sempre estou orando. E é melhor nós sempre estarmos ligados nele do que ter um tempo para orar. Por exemplo, eu oro 10 minutos por dia, depois passo o dia inteiro sem falar com Deus, sem estar ligado em Deus. Não. Por isso a Bíblia ensina, orando em todo o tempo, orando sem cessar. Outra coisa interessante sobre a oração, tem algumas igrejas que ensinam que Deus só ouve oração de joelhos. Isso está totalmente fora da Bíblia. Pois o publicano está orando de pé, batendo no peito, e Deus ouviu a sua oração. Ezequias, o rei, estava doente e orou deitado. Deus ouviu a sua oração. Então não importa a forma, se é de joelhos, se é de pé, se é deitado no chão, se é numa maca, se é dentro de um presídio, se é lavando uma louça, se é dentro de um cavalo. Sempre, quando oramos com sinceridade, baseado na palavra de Deus, ao Pai, no nome de Jesus, pela ajuda do Espírito Santo, Deus sempre está nos ouvindo. Deus sempre está nos respondendo. Nossa oração deve ser feita com o completo entendimento dos direitos e deveres. 1 Coríntios 14, verso 14, verso 15. Diz assim: porque se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Isso se chama, na verdade, um culto racional. Romanos capítulo 12 diz que nós devemos cultuar a Deus. O nosso culto deve ser um culto racional. A palavra vem do racional, vem do raciocinar, razão. Ou seja, você sabe aquilo que você está fazendo. Você não está fazendo aquilo porque você viu o outro fazer, achou bonito e quer fazer igual. Não, mas você sabe aquilo que você está fazendo. Porque você aprendeu na palavra, buscando a Deus, como se deve orar. Então, nós devemos estar cientes de tudo quando formos orar, dos nossos direitos e dos nossos deveres. Dos direitos que Deus nos deu, através de Jesus, de sermos filhos de Deus, de sermos uma nação de reis e sacerdote, de termos a autoridade de Deus, a ajuda do Espírito Santo. O direito que Deus nos deu, que está em Efésios, que em Cristo somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestes, com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus tem nos abençoado em Cristo. Então, os nossos direitos são esses. Mas, quando nós oramos, temos que estar conscientes também, não somente dos nossos direitos, aquilo que Deus nos deu através de Jesus, que é a salvação, a vida eterna, o Espírito Santo, as promessas da nova aliança, mas também dos nossos deveres para com Deus, de obedecê-lo, de amá-lo, de servi-lo. Então, nossa oração deve ser com o entendimento de que Deus é nosso Senhor e nós somos os seus servos. Muitos vão até Deus na oração com o Espírito de Deus. Com o Espírito de Deus. Eles vão até Deus na oração com o Espírito de Deus e não de servos. Eles vão até Deus nas suas
orações com espíritos, com corações e mentes, como se fossem deuses, como se eles soubessem mais do que Deus, como se eles pudessem ditar como Deus deve agir, como Deus deve fazer. Mas a oração bíblica nos ensina a estar diante de Deus, não com o espírito de deuses, ou de orgulho, ou de querer saber mais do que Deus, aquele que conhece todas as coisas, mas devemos orar com o espírito de humildade e de servos, sabendo que Ele é Deus e Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o caminho, as bênçãos que nós precisamos ter. Uma vez eu vi na televisão uma campanha de uma igreja famosa, chamava Reunião da Copa do Anjo. É isso que eles estão inventando hoje em dia. Você ia na igreja lá e o pastor ia começar a pregar e dizer, olha, a tua vida está ruim, que o anjo que Deus mandou na tua vida está cá. Deus precisa tocar o anjo da tua vida. Precisa mandar o mais forte. Então nós vamos pedir aqui para Deus mandar mais anjos fortes. Para tocar o anjo que está com você. Mas aonde você vê na Bíblia que nós podemos pedir para Deus que nossos anjos sejam tocados? Deus que sabe os anjos que devem ser mandados para a nossa vida, para nos guardar e para nos proteger. Então, isso é entrar na presença de Deus como se fosse um Deus também. Um Deus falando contra Deus, olha, eu sei o que é melhor para mim e eu sei, Deus, o que você deve fazer na minha vida. E você deve fazer na minha vida isso, isso e isso. Esse é o espírito de oração de quase 90% da humanidade. E de quase 90% ou até mais daqueles que estão dentro da igreja. Eles acham que Deus é o seu devedor e que Deus deve fazer o que eles querem. Por isso, a maioria ora da maneira totalmente correta. Por isso eles usam o nome de Jesus e não tem nenhuma resposta. Por quê? Porque não procuram estudar, não procuram se aprofundar na Bíblia sobre o assunto da oração. Outra coisa importante para a oração é estar em harmonia com a palavra de Deus. João capítulo 15. João capítulo 15, verso número 7. João capítulo 15, verso número 7. Aleluia. Diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então isso se chama condicional. Ou seja, o que é uma condicional? Existem condições que eu tenho que fazer para que a promessa se cumpra na minha vida. E quais são as condições para que tudo quanto eu pedir em nome dele, ele faça? É o permanecer, é eu guardar, é eu estar baseado na palavra dele. A palavra dele está baseada, está em harmonia comigo, está em obediência e submissão, sujeição a Deus. É como disse o diabo: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque tem muita gente querendo enfrentar o diabo, querendo que o diabo fuja deles, mas não cumpriram a condicional, que primeiramente é se sujeitar a Deus, para que a promessa se cumpra. Então, nós vemos aqui que as nossas orações devem estar em harmonia com a palavra de Deus. Quanta gente vai orar e Deus não tem nem o cavalo, os anjos não têm nem o cavalo de levar as orações ao céu. Porque Apocalipse diz que os anjos levam as orações dos santos em incenso diante de Deus no céu. Eles levam. Mas quantas orações que não passam do teto? Por que não passam? Porque são pedidos carnais, pedidos fora do contexto, da harmonia com as Escrituras. Totalmente fora. Exemplo: pessoas que chegam até Deus e pedem para Deus o carro do outro, pedem a mulher do outro, pedem o emprego do outro, pedem que uma pessoa seja morta ou perca o lugar dela para ela ser colocada no lugar. Os irmãos podem pensar, mas tem isso? Tem muito, irmãos. Pessoas que oram e não são orações bíblicas, harmonizadas com a palavra de Deus, mas são verdadeiramente macumbas evangélicas.
Orações, por exemplo, que pedem a morte. Eu quero que Deus mate aquele homem, que Deus mate aquela mulher que falou mal de mim. Eu quero que Deus pese a mão nele, eu quero que Deus pese a mão nela. Isso não é oração bíblica. E graças a Deus. Porque já pensou? Se tudo que a pessoa pedisse em nome de Jesus ele fosse fazer, seria um caos nessa terra. Seria um caos nas igrejas. Era um querendo matar o outro, era um colocando câncer no outro, colocando doença no outro, e tanta barbaridade. Por quê? Porque eles se esquecem que a condição para a promessa se cumprir na nossa vida, para Deus conceder nossas orações, responder nossas orações, é essa, é permanecer na palavra de Deus, é estar em harmonia. O que a palavra de Deus diz? Que devemos amar nossos inimigos. Então, como vamos orar pedindo mal para eles? Estamos fora, não estamos da palavra de Deus. Deus não responde. A Bíblia diz em Provérbios que a oração do ímpio é abominável para o Senhor. É uma abominação. Por quê? Porque só sai deles pedidos egoístas, pedidos de vingança, pedidos de autoexaltação. Por isso a Bíblia fala, a oração do ímpio é uma abominação para o Senhor. Deus jamais responderá ou ouvirá a oração do ímpio. Por quê? Porque são esses tipos de orações a qual muitos têm feito. Orações pedindo a morte, pedindo o marido. Tem gente que tem a cara de pau de chegar para Deus e pedir o marido, a esposa do outro. Tem gente que é assim, pede a morte do irmão. Tem gente que está no serviço, pede para o pastor se mandar embora para ele ser colocado no lugar. É cada tipo de oração, irmãos. Se Deus fosse revelar para nós aqui hoje, todo tipo de orações, não de pessoas do mundo, não de pessoas na macumba, mas de pessoas dentro da igreja, de pregadores até, de pastores até, vocês ficariam horrorizados de ver o quanto a carnalidade, egoísmo e brutalidade as pessoas fazem e falam em nome de Jesus. Por isso, graças a Deus, Ele não responde essas orações. Amém. Porque é como eu disse para os irmãos no começo, o nome de Jesus não é amuleto mágico. O nome de Jesus não é abracadabra, não é uma varinha mágica. O nome de Jesus representa a sua pessoa. E a sua pessoa não é um Deus que, como nós estamos lendo nas Escrituras, não é um Deus que quer o mal das pessoas, mas é um Deus que quer o bem das pessoas, é um Deus que deseja a salvação das pessoas. Quando ele estava na cruz, sabe o que ele orou para os seus inimigos? Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Essa oração Deus respondeu. Agora, se nossos inimigos colocar a gente na cruz, muitos vão orar, Pai, mata eles, destrói eles. Deus não vai responder. Graças a Deus por isso, né? Que Deus não vai responder esse tipo de macumba evangélica. Então, a nossa oração deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Certa feita eu ouvi uma história verdadeira de uma mulher, e ela disse assim que quando ela ia orar, ela pedia para Deus que o marido dela fizesse tudo o que ela queria. É uma oração bíblica, é isso? Não é? Nunca pode ser. Porque se fosse uma oração bíblica, ela pediria assim, Deus, que o meu marido possa fazer tudo o que o Senhor quer. E que eu possa me submeter a isso, porque assim a palavra de Deus ensina. Mas o povo hoje não quer orar bíblica. O povo hoje quer as campanhas, quer as coisas fáceis, quer as coisas rápidas, mas a oração não é um fast food, não é um McDonald's, você chega lá com fome, já come rapidamente. A oração é uma história de vida, a qual cada um de nós devemos ter. Elias tinha sua história de oração, Paulo, Jesus, e nós devemos ter também. Tem orações que Deus nos responderá com sim, outras com não, outras com espera. Tem orações que Deus vai responder rápido. Tem orações que vai ficar meses, semanas, até anos ou décadas orando para que Deus possa responder. Porque a vontade dele não é a nossa, que deve ser feita. Então a nossa oração, ela deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Deus, eu vou faltar hoje no serviço, mas toca no coração do meu pastor para não ficar bravo. Isso não é oração bíblica. A pessoa está faltando porque
desculpa a expressão, é vagabundo. Então, assim acontece muitas das vezes, irmãos. As pessoas oram de uma maneira totalmente fora do que ensina a palavra do Deus Todo-Poderoso. Oram em desarmonia com a palavra de Deus. E se tem coisa que o nosso aniversário não gosta é de oração. Oração. Ele não gosta de oração. Ele quer impedir a oração dos santos. Pedro, quando estava preso na cadeia, o que a Bíblia diz? A igreja fazia contínua oração a ele, por ele diante de Deus. Eles oravam para que Deus o libertasse daquelas prisões, para que ele pregasse, para que ele cuidasse da alma delas. Então, essa é a oração, irmãos. É buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A essência da oração. A nossa oração, para que tenha êxito, resposta, seja bem sucedida, deve ser feita com fé, como está em Tiago, que nós lemos aqui no começo, capítulo 1, versículo 6. Aquele que chegar diante de Deus, peça com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Então, quem não tem fé, a Bíblia fala que é como a onda do mar. Vai levando de uma forma, ela é levada pelo vento. Ela é levada pelas circunstâncias da vida. Pelas tristezas desse mundo, pela família, pelos pensamentos das pessoas que estão próximas dela. Ela é levada pelas circunstâncias, talvez problema financeiro, sentimental, problema no casamento, da enfermidade, ou perseguição, ou pelo que os outros falam, ou pelo que ela sente. É uma pessoa sentimental, emocional. Mas a Bíblia diz que a nossa oração deve ser sentimental, mas deve ser pela fé. Devemos orar com fé, sem duvidar, sem ser incrédulos, mas orar com fé, crendo no invisível, crendo no sobrenatural, crendo que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Nós devemos orar com fé. Por quê? Aquele que duvida, ela é como as ondas do mar. Vai de uma... Você já viu a onda do mar? Ela vai e volta. Vai e volta. E quantos cristãos é assim? Vai e volta. Não tem firmeza. Não tem equilíbrio. Não é sóbrio. O que a palavra de Deus diz? Sejam sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão para atacar a vossa alma. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que tem estabilidade, está firmada na rocha da palavra de Deus, está firmada no Evangelho, está firmada em Jesus de Nazaré. O que o Salmo 40 diz? Clamei, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Porque estar na rocha é uma coisa, estar firmado com os pés na rocha é coisa bem diferente. E esse é o Deus que nós servimos, que vai nos firmar os pés na rocha, que é o seu Filho Jesus, a pedra principal, o fundamento da igreja. A rocha é Jesus. Por isso Jeremias disse, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Por que fala grande e firme? Vou explicar para os irmãos por que fala grande e firme. Tem coisa que é grande para os nossos olhos, mas não é firme. Tem coisas que é ilusão somente. É grande, é maravilhoso, é dela, mas não é firme. Exemplo, Ló. Ló olhava para aquela grandeza daquela terra, mas era Sodoma e Gomorra que estava ali, não era firme. E quantas pessoas vão pela aparência e quebram a cara? Mas o que Deus tem para nós, além de ser grande, é firme. Vai nos firmar na presença dele. Está no emprego, está ganhando ali, exemplo, R$1.000 por mês. Parece que é uma coisa pequena, mas é uma coisa firme. É uma grande porta que Deus abriu para você. Aí de repente abre uma outra porta. Você está orando para Deus te abençoar, abre uma porta para você. Abre uma outra porta para você ganhar R$5.000. Mas você tem que, por exemplo, trabalhar numa boate de segurança, ou em um hotel, ou é um horário que não vai dar para você servir a Deus mais. Então não é firme. Ou é um serviço que não tem nada disso. Vai dar para você continuar na igreja, tudo vai ganhar mais, mas
A qualquer momento você não tem estabilidade, você pode ser mandado embora a qualquer momento daquele serviço. Então não é Deus. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de coisa grande e coisa firme. Grande e firme. Repita aí, grande e firme. Grande e firme. Se a coisa vir para a tua vida e for grande, mas não for firme, toma cuidado com isso. Porque a Bíblia diz, clama a mim, ora para mim, em meu nome, que eu vou te anunciar, vou te revelar, vou te mostrar. Aleluia! Grandes, mas são firmes. Se não for firme, é melhor ficar com a pequena que é firme do que com a grande que não é firme. Com as coisas de Deus. Então a nossa oração deve ser pela fé, sem nada duvidar. Por quê? Porque quem duvida não recebe nada diante de Deus. Outro aspecto fundamental da oração está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Irmão, se todo mundo cumprisse esse versículo, os crentes, não teria depressão no meio dos crentes, ansiedade, brigas, contendas, dúvidas, mas infelizmente nós somos carnais e caímos por causa disso. Olha o que a palavra ensina aqui. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Nós somos seres ansiosos. O que é a ansiedade? O que é a inquietude? É você sofrer antes da hora. É você ver o futuro lá e já sofrer por um futuro que você nem sabe se vai ser real ou não. Por exemplo, eu tenho medo de passar fome. Esse é o exemplo. Então a pessoa, ela está comendo bem, está trabalhando, mas ela tem medo, ela vê lá na frente que ela vai perder o emprego, que a mulher vai largar dele, que o marido vai largar dela, que os filhos vão para as drogas. E aquilo tudo é uma mentira, é uma ilusão na mente dela. Então ela sofre antecipadamente por uma ilusão. Isso é que é o que a ansiedade faz. Ela faz a gente perder o sono, faz a gente perder a alegria. Hernandes Dias Lopes diz que a ansiedade ela é a lata da alegria. Por quê? A pessoa fica ansiosa, ela fica inquieta. Assim são os gentios, disse Jesus. Eles estão inquietos, eles estão perguntando para eles mesmos: o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos amanhã? Será que amanhã teremos saúde? Mas eu vos digo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e não se preocupem com o dia de amanhã. Cada dia tem o seu mal. Então, muitas doenças psicológicas seriam evitadas se tão somente seguíssemos esse versículo. A oração é um remédio, irmãos. É um remédio que cura a nossa ansiedade, que cura nossas feridas. Quando você passa tempo na presença de Deus, sabe o que está acontecendo? Você não está vendo, mas Deus está curando as suas feridas. Deus está restaurando as suas feridas. Deus está libertando do pecado. Por quê? Quando você ora, você se relaciona com quem? Com Deus. Deus é o quê? Deus é amor. Deus é santo. Deus é bom. Deus é justo. Deus é longano. Então, quando você está orando, não é a sua maldade, o seu egoísmo que está contaminando Deus, mas é Deus que está te enchendo de amor, tirando de você o orgulho, o ódio, a mágoa, a tristeza, a ansiedade, te enchendo de fé, te enchendo de poder, te enchendo de graça. Por isso a oração é fundamental, por isso os antigos crentes dizem, e com muito fundamento: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Quem não ora não tem vitória. E tem tantas outras frases que eu poderia falar. A oração, ela é importante, ela é um remédio para a nossa alma. Mas um remédio no sentido de que, quando estamos inquietos, devemos orar. Quando estamos ansiosos, devemos orar. Ansiosos por qualquer coisa. Talvez por pagar uma conta que não temos dinheiro. Talvez por alguém que falou alguma coisa para nós, uma palavra que nos feriu. Devemos orar e apresentar para Deus, para que nós não sejamos contaminados com a raiz da amargura, não sejamos contaminados por Satanás. Então, aqui está um remédio poderosíssimo diante de Deus para a oração. Oração é o maior remédio de todos os remédios. Mas
não devemos considerá-la como remédio. Embora ela é remédio, não considere ela como remédio. Sabe por quê? Porque a nossa mente é assim. A gente só toma remédio quando precisa, não é? Assim muitos consideram a oração. Eles só oram quando precisam orar. Quando o ditado do mundo diz, quando a água bate no joelho. Aí eles vão buscar Deus, eles vão orar, aí eles se lembram de vir na igreja. Assim é muita gente que você conhece. Quando as portas de igreja estão fechadas, vem para a igreja. Quando ele está doente, vem para a igreja. Mas não tem constância. Então, a oração para eles, Deus se tornou um remédio somente para aliviar o seu sofrimento. Mas a oração para nós não deve ser remédio, embora ela é remédio. Não deve ser remédio, deve ser hábito, deve ser disciplina, deve ser vida, deve ser cotidiano. Dia a dia, a nossa oração deve estar orando, tanto quanto precisamos, quando não estamos precisando. Agradecer, louvar o nome dele em oração, pedir pela salvação de almas, pelos missionários, pedir e orar por aqueles que estão pregando a palavra. Porque talvez nós não temos nenhuma inquietação, mas existe um mundo aí fora que precisa da nossa oração. Vizinhos, amigos, inimigos que precisam da nossa oração. Então, a oração deve ser feita nisso. Então, o que Paulo ensina aqui? Que terminando a nossa oração com orações e súplicas, com ação de graças. O que é ação de graças? Graças a Deus. Deus, eu te agradeço. Eu agradeço, Senhor. Então, a oração, para que seja êxito também, ela deve ser uma oração de gratidão, onde nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo e vai fazer. Agradecer a Deus com louvor pela resposta, com adoração diante dEle. Tanto no começo como no fim, devemos adorar o nome dEle. A oração do Pai Nosso começa exaltando a Deus e termina exaltando a Deus. Diz assim a oração do Pai Nosso no final: porque teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Esse é o final da oração do Pai Nosso. O começo também começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, começou exaltando Deus, terminou exaltando Deus. Então essa é a oração que Deus gosta. Essa é a oração que agrada a Deus. A oração a qual o adoramos, a qual o propósito nosso não é somente usar Deus para nos abençoar, mas o propósito é nos comunicar, ter comunhão com Deus e adorá-lo na beleza da sua maravilhosa santidade. Então, aqui no texto do próprio Tiago, nós vamos ver algumas causas das orações não respondidas. Até agora nós vimos como devemos orar. Agora nós vamos ver o que impede a nossa oração de ser respondida. Então, através dessa palavra, talvez você possa saber o que tem impedido você, o que tem impedido a mim de ter êxito na oração. O que nos tem impedido de ter a resposta de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 1. Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vendiste a saber dos vossos deleites, desejos, sentimentos, afetos, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedi mal, para gastardes em vossos deleites. Essa palavra aqui não é para o mundo não, meu irmão. É para a igreja. Essa carta foi escrita para a igreja. Então ele está falando conosco aqui hoje. Sobre por que pedimos e não recebemos muitas das vezes. O primeiro motivo está no verso 1 aí. Sobre desejos. Fala que nossos desejos impedem das nossas orações ser respondidas. Nossos deleites, nossos sentimentos, nossas concupiscências, vontades, sentimentos, paixões da carne, impedem das nossas orações serem respondidas. Por isso, irmãos, devemos orar sempre tendo em mente a vontade de Deus, o que é bom para o reino de Deus, o que vai edificar diante de Deus, e não o que a nossa carne, o que o nosso coração que é enganoso deseja. Porque
Nossos desejos, a Bíblia diz, são maus. O coração do homem é mau. Sai maldade, sai adultério, sai todo tipo de males, disse Jesus. Então devemos orar, tendo em vista a glória de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, tendo em vista a salvação de almas, tendo em vista nosso bem-estar espiritual com Deus, pensando nas coisas lá do céu e não da terra, ajuntando tesouros lá no céu e não na terra, porque aonde está o coração, está o tesouro. Então, uma das causas da oração não ser respondida é os desejos que movem aquilo que está saindo da boca. A boca fala o que está cheio o coração. É isso que Jesus ensinou. Então, se os desejos não são conforme a vontade de Deus, jamais a oração vai ser respondida. Então, daí eu volto a dizer para os irmãos, o nome de Jesus nunca foi amuleto mágico. Outra coisa que impede a oração de ser respondida, assassinatos. Versículo 2, fala sobre guerra, fala sobre combate, fala que as pessoas guerreiam, assassinam. Então, o assassinato, ele impede nossas orações de serem respondidas. Aí você vai pensar, mas eu não sou assassino, eu nunca matei ninguém. Aí é que nós se enganamos. Aí é que muitos têm caído. Porque a Bíblia diz em 1 João, todo aquele que odeia seu irmão é assassino, é homicida. Matou já. Porque se odeia é porque não perdoou. E se não perdoou, é porque não conheceu o que é o perdão ainda. 70:27. Porque a oração do Pai Nosso, lá no final da oração, vai dizer assim: porque se vocês perdoarem os homens, vosso Pai Celestial perdoará a vós. Mas se vocês não perdoarem, guardarem ódio, rancor, mágoa, assassinarem eles nos seus corações, propriamente dito, vocês também não serão perdoados. Suas orações não vão ser respondidas. Então, a palavra de Deus não pode parar. Nós devemos tomar cuidado com a mágoa no coração, em assassinar alguém no nosso coração. Aí Deus não vai responder. Cobiça, está no verso 2 também. Cobiçais e nada tem. Essa é o que mais tem, cobiça. A pessoa ora por cobiça, não para a glória de Deus. Por isso que eu digo para os irmãos, Deus pode responder todas as orações que o mundo faz, que a igreja faz, o mundo vai ser um caos. Porque a maioria das orações são por cobiça. Deus, eu quero um carro novo. Quero um carro novo, mas não é para me servir o Senhor. Não é para mim para o meu trabalho. É para mim mostrar para o meu vizinho que o meu é melhor que o dele. Quero uma casa maior. Nós somos assim, irmãos. Ah, Senhor, eu tenho esse carro novo aqui, mas eu quero melhor, eu quero uma casa melhor. E assim vai, assim vai. E muitas orações são meramente cobiça. E Deus não responde orações movidas por cobiça. Cobiçar o que é do outro. O último mandamento da Torá, da lei de Moisés: não cobiçarás o servo, nem a serva, nem a mulher, nem o gado, nem qualquer coisa do teu próximo. Não cobiçarás. Não queira para você aquilo que é do outro. Então isso é o que mais acontece hoje. As pessoas vão orar com espírito de cobiça. E Deus não vai responder. Deus, eu quero ter a sabedoria que aquele irmão tem. Deus, eu quero ter o dom que aquele pastor tem. Deus, eu quero o emprego que aquela pessoa tem. Eu quero a família que aquela pessoa tem. O cobiçoso não vai receber nada. Vai ficar só um desejo. Não vai ter. Por quê? Porque a cobiça não agrada a Deus. O que impede a nossa oração de ser respondida? Combates e guerras, que está no verso 2. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então, guerras, combates, todos os tipos de guerras. Guerra contra o próximo, guerra de palavras, guerras de armas, guerras de disputas e contendas e brigas, para ver que é o melhor e maior. Esse tipo de atitude faz com que a oração não seja respondida. Combates, guerras. Verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastar em vossos deleites. Então,
Mais uma causa de oração a ser respondida. Pedir para satisfazer desejos. Desejos que pedem algo para Deus, para ter somente seus desejos satisfeitos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres. Eu quero, Senhor, prosperidade, eu quero riquezas, eu quero isso, eu quero aquilo, para mim ter uma vida prazerosa na terra, para mim ter uma vida deleitosa, sossegada. É assim que muitos têm pedido as coisas para Deus e não recebem. Por que não recebem? Porque a palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque quando pedir, vocês pedem para gastar em vossos prazeres. Versículo 4 de Tiago diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o que impede nossas orações de serem respondidas também é o adultério. Não é o adultério como a mulher, não. É o adultério com o mundo, é o que a palavra está falando aqui. Que é o contexto original dessa palavra. Não está falando nem da traição, mas está falando de amar e servir o mundo. Ser infiel para com Deus, porque é apegado às coisas desse mundo. A oração é impedível de ser respondida. Não é respondida. O que mais impede as nossas orações de serem respondidas? As amizades. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele que, por causa de amizades, de influências malignas do mundo ou de pessoas mundanas, podem desagradar o Espírito Santo, desagradar a Deus, fazendo com que não tenha oração respondida. Por quê? Porque estão entristecendo o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Então, é um perigo. Por que a oração não é respondida? Porque, verso 6 vai dizer assim: antes dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. O orgulho também impede a oração de ser respondida. O orgulho impede a oração de ser ouvida. Por isso muitos pedem e não recebem, porque pedem por orgulho somente, para não terem seus orgulhos feridos. Verso 8: chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, aqui nós vemos mais algumas características da oração que não é respondida. Apostasia, abandonar a fé, ser uma pessoa de duplo ânimo, de coração dórido, inconstante, que uma hora quer Deus, outra hora quer o mundo, uma hora quer salvação, outra hora quer o pecado. Então Deus não pode responder pessoas inconstantes, que nem sabem o que elas querem da vida. A mesma coisa que Deus diz: olha, você está pedindo isso, amanhã você pega aquilo outro, nem você sabe o que você quer, rapaz. Como é que eu vou te responder? Você não tem propósito. Então, uma das coisas que, como eu falei, mas que é importante para a oração é ter propósito, é ter algo. Daniel, quando ele foi orar e jejuar, ele tinha um alvo, que era ter uma revelação de Deus. Jesus tinha um alvo, Paulo tinha um alvo. Então a nossa oração deve ter um alvo. Não deve ser palavras lançadas ao vento, não deve ser uma oração de um jeito aqui ou de jeito mais. Por exemplo, hoje a pessoa pede para Deus: Deus, eu quero um emprego de padeiro. Amanhã ela pede para Deus: Deus, eu quero um emprego de açougueiro. Aí o outro dia ela pede para Deus: eu quero um emprego de eletricista. Eu quero um carro preto, eu quero um carro branco. Eu quero casar, Senhor. Agora eu quero ficar solteiro, Senhor. Eu quero casar mais não. Eu quero o dom de profetizar, Senhor. Ah não, Senhor, eu quero o dom da sabedoria. Nem a pessoa sabe o que ela quer. Como que Deus vai responder essa oração? Se ela é inconstante, se ela tem o coração próprio, se ela não tem firmeza, é uma mente dupla, dividida. Então Deus não pode responder essa oração. Então ela impede essa oração de ser respondida. O pecado: chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Então,
para que a nossa oração seja respondida, devemos estar limpos do nosso pecado, pelo sangue de Jesus. Abandonar o pecado, chegarmos a Deus. Do contrário, se estivermos vivendo na prática do pecado, nossas orações não são respondidas, porque a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, para que Ele não ouça as nossas orações. Isaías 59. Então, se houver pecado não confessado, impede a oração de ser respondida. Outra coisa que impede a oração de ser respondida: mau uso da língua. Verso 11 e 12 de Tiago, capítulo 4. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um só juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Então, o que impede muitas das vezes a oração é a língua. Língua que murmura, língua que fala mal, língua que julga, língua caluniadora, o mau uso da língua. A pessoa não sabe usar a língua. Para falar com Deus ela abençoa, mas para falar com os homens ela amaldiçoa. Então, a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Não pode. Ou é água doce ou é água amarga. Então, muitas das vezes o que impede a oração de ser respondida é o mau uso da língua. Outro também que impede a oração de ser respondida é desejo errado no coração. Davi disse: se eu atentasse se o Senhor visse maldade no meu coração, o Senhor não teria ouvido a minha oração. Então, a maldade no coração impede a oração de ser respondida. Outra coisa também que Pedro diz é para casais. O marido que não trata bem a esposa, as orações dele são impedidas. Tem esse versículo lá. Então, tem vários outros versículos que falam sobre isso. Eu gostaria de encerrar essa palavra agora em Tiago 5, versos 17 e 18. Eu gostaria de encerrar com um grande homem de oração do Antigo Testamento. O homem que foi arrebatado. Tiago capítulo 5, versos 17 e 18. Aqui está o segredo, irmão, da oração. Da oração ser respondida. Diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 6 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago, ele resumiu a história de Elias, a biografia de Elias. Somente nessa palavra. Elias foi um homem de oração. Ele orou, o céu abriu. Ele orou, o céu fechou. Lá também na Bíblia diz: ele orou, o fogo do céu caiu. Ele orou, morto botou a vida. Um homem de oração. Então muitas pessoas dizem que Elias foi por causa da palavra dele que não choveu na terra, que falasse em reis. Mas não foi só por causa da palavra. Antes dele falar que não ia chover, segundo a palavra dele, ele já tinha orado para Deus e Deus já tinha autorizado ele falar isso. Então, foi a oração, a vida de oração. E ele não era um super-homem. A Bíblia diz que ele era um homem igual a nós, sujeito aos mesmos desejos, paixões e vontades que nós somos sujeitos. Então, ele mesmo assim orou. Foi um homem de oração, teve a sua vida abençoada. Teve a sua vida abençoada por Deus, porque foi um homem de oração. E a palavra termina dizendo: está alguém que vós aflito? Ore. Você está aflito, está triste? Ore. Está alguém que vós contente? Cante louvores. Então, nós devemos orar. O verso 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus defeitos. Em Tiago capítulo 5, verso 16. Então, a oração ela é fundamental para a nossa vida. Ela pode muito em seus defeitos. John Wesley, ele diz: a oração move o braço daquele que move o mundo. A oração. Então, devemos orar. Quarta-feira que vem, se Deus permitir, vamos estar continuando nesse assunto também. Nós vamos ver as orações de Jesus, de Neemias, de Daniel, de Esdras,
E tantos outros na Bíblia, as orações de Paulo, porque tem a oração deles na Bíblia. E como eles oravam, e assim nós devemos orar. Porque se eles foram respondidos, se eles tiveram sucesso, nós, se imitarmos a eles, teremos também sucesso na nossa vida. Amém? Vamos se colocar em pé e orar e agradecer a Deus por essa palavra. Sexta-feira nós vamos começar um grande